Queridos irmãos, bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus irmãos, de antemão já gostaria de dizer da saudade de poder estar mais perto de vocês, compartilhando com vocês das maravilhas de estar na igreja. Mas dentro em breve nós estaremos juntos. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor pode nos reunir mesmo através da internet. Nesse domingo, o dia do Senhor, a primícia da semana, o dia que o Senhor separou para que nós possamos glorificar e honrar cada dia mais o Senhor. E esse domingo tem um plus especial. Hoje é a Páscoa, comemoramos a Páscoa. Esta que é uma data fundamental para todo cristão. E essa data marca a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa Páscoa, que quer dizer passar por cima, e os irmãos então lembram da passagem no Egito, quando a última praga assolou o Egito e foi ordenado por Deus que se passasse nos umbrais dos portais o sangue do cordeiro, o cordeiro que foi imolado, e a morte então passou sobre o povo de Israel e não o atingiu. Nós também agora estamos debaixo do sangue do cordeiro, mas um cordeiro diferente, um cordeiro que não é um cordeiro do João, do Paulo, do Pedro, mas um cordeiro de Deus, um cordeiro santo, imaculado, sem pecado, nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário derramou, verteu seu precioso sangue para a salvação de todo aquele que nele crê. E a Páscoa então é este momento de reflexão, de agradecer, de louvar a Deus por essa ressurreição que salvou a mim e a você da morte eterna, que nos trouxe a vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. E a Páscoa nos faz lembrar também de caridade, de exercer o amor ao próximo. Esse mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou, esse mandamento fundamental de amar uns aos outros como Ele nos amou. E eu gostaria então de ler com os irmãos uma passagem que fala desta caridade, nesse momento difícil. Gostaria já de contextualizar para os irmãos, para que quando a gente for ler, já fique até mais simples. Esse texto está em Deuteronômio, no capítulo 15. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, Deuteronômio, capítulo 15, nós vamos ler do 1 ao 11. E neste texto, Moisés então, depois de 40 anos andando no deserto com o povo de Israel, o povo desobediente, chegou pela primeira vez às margens para entrar na terra, teve medo, não acreditou em Deus e não quis entrar. Deus então puniu toda aquela geração e agora, novamente, Moisés está às margens do Jordão para atravessar o rio Jordão e entrar na terra para possuir a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas tem uma geração que provavelmente às vezes não ouviu ainda toda a lei. Por isso Deuteronômio quer dizer falar de novo a lei, repetir a lei novamente, para que não haja dúvida. E Moisés então agora vai orientar o povo sobre a remissão de dívidas. E isso nos faz pensar nesse momento tão sério, um momento que estamos passando por uma epidemia tão grave e que com certeza precisaremos estar cada vez mais juntos como irmãos, ajudando uns aos outros. Vamos à leitura do texto. Deuteronômio 15, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá de seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho pode exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre,
pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para a possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. E dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra em que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Irmão, vamos orar? Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e discernimento? Querido Deus, estamos novamente diante da tua palavra, essa carta que o Senhor deixa para nós, essa carta de amor que o Senhor deixa para nós. Pai, sabemos que a Bíblia trata de coisas espirituais, foi inspirada pelo Espírito Santo e nós somos carnais. Por isso, Senhor, precisamos, clamamos ao Senhor, que teu Espírito Santo venha agora, fale conosco, nos edifique, Senhor, para podermos compreender a mensagem que o Senhor tem nessa manhã de domingo, neste texto, Pai. Obrigado, Pai, obrigado pela tua igreja que está aqui reunida. Clamamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações para a edificação do teu povo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Meus irmãos, o que salta aos olhos nesse texto é a caridade. Deus demonstra a sua caridade pelo povo, exigindo que nós pratiquemos uns para com os outros esse amor que Cristo praticou na cruz do Calvário e do qual hoje, nesse domingo de Páscoa, nós comemoramos a sua ressurreição, a prova desse amor. E Deus nos quer que façamos isso também. Meus irmãos, esse texto é muito forte. Esse texto, em Deuteronômio, diz que ao entrar para dentro da terra, ao atravessar o Rio Jordão, esse povo então, a cada 7 anos, esse povo perdoaria toda a dívida de qualquer irmão, de qualquer coisa que tivesse pegado emprestado, qualquer coisa, dinheiro ou coisa qualquer, era para perdoar a dívida. Mas poderia estar passando no seu coração, como no coração deles ou no meu, e se uma pessoa te pedisse emprestado na última semana de dezembro do 6º ano, como agir? E aí? Daqui uma semana então eu vou ter que perdoar porque eu vou entrar no 7º ano? É justamente isso que Deus vai falar no versículo 9. E o que ele diz? Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas para você mesmo no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Meu irmão, Deus quer que nós pratiquemos a caridade,
E esse momento é um momento muito difícil. Iremos passar por um momento financeiro muito difícil. Há especialistas dizendo que provavelmente iremos superar a crise do pós-guerra mundial de 45. Por isso, irmãos, a igreja tem que estar cada dia mais forte, praticando o amor e a caridade que foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, mais do que nunca, precisamos estar unidos. Mas Deus tem promessas para quem pratica essa coisa. Irmão, não vai te faltar nada se você praticar a caridade. E a prova disso está no versículo 4, que diz: por que é para ajudar um ao outro? Para que entre ti, ao povo de Deus, não haja pobre. Pois o Senhor, teu Deus, te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuires. E ele também diz, né, ele também diz livremente, no versículo 10 ele diz: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra. Tudo que você fizer, meu irmão, tudo que você fizer, e em tudo que empreenderes, você terá sucesso. Porque Deus quer que nós pratiquemos o amor. Então, eu quero deixar para você que nós possamos ouvir essa palavra de Deus e praticar essa palavra de Deus, né? Quero que os irmãos agora vamos cantar louvores. Vamos passar 3 músicas agora. Virá agora a palavra, o pastor vai trazer a palavra do domingo, da escola bíblica dominical, né? E eu peço aos irmãos então que nós possamos louvar ao Senhor com essas músicas que vão passar agora. Amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.
adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo o louvor, Senhor. Aleluia. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar,
Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Esse estudo para a escola dominical, desse domingo de ressurreição de Jesus, é baseado no relato dos 4 evangelhos a respeito da condenação e morte de Jesus Cristo. Também me baseei em um sermão do reverendo Hernandes Lopes, pregado em 2010. Vou estar lendo agora para a nossa meditação Lucas 23, verso 28 a 25, por ser um dos menores relatos. Verso 8 diz que Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Desculpe, irmão, não é a partir do verso 13, quando ele está diante de Pilatos. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Esse é um dos textos que a gente leu, e eu quero, como introdução, dizer para você que a vida é feita de decisões. Ninguém é neutro. Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. A própria indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Pilatos governou a Judéia de 26 a 36 depois de Jesus ter nascido e passou para a história como um homem covarde, como um líder que tentou se livrar da decisão mais importante da sua vida. Ele foi convencido da verdade, mas não teve a coragem de assumir a verdade. Ele foi confrontado por Cristo, mas a despeito de ter conhecido a verdade, negou a Jesus e o entregou para ser crucificado. Esse estudo ele está dividido em 3 partes. A primeira delas é por dentro da história. É o que eu passo a fazer agora, tá? Primeira parte, estou dando esse nome. Bem, naquela manhã de domingo, as principais autoridades religiosas de Israel, depois de ter passado a noite interrogando a Jesus e o castigando, insultando, eles por fim na manhã o amarram e levam à presença de Pilatos, com algumas acusações, as quais eu passo a destacar com você aqui agora. Você pode acompanhar em Lucas 23, primeiro verso 2, diz: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Primeira acusação a Jesus foi de perverter a nação, depois uma segunda foi de proibir pagar tributos a César, e o final do versículo diz que ele também afirmava ser o Cristo, o Rei. No versículo 5 diz: insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia,
onde começou até aqui. Alvoroçando o povo com seus ensinos, era mais uma acusação. Acusou de ser agitador do povo. Verso 14. Disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado pela vossa presença, na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Essas foram as acusações dos principais contra Jesus. Mas sabe qual a que pegou mesmo? Foi a declaração de que Jesus era o rei. Esta, sim, preocupou a Pilatos. Pilatos era um governante que o imperador romano tinha colocado ali, e os crimes eram considerados crimes, qualquer levante no sentido de alguém dizer que Roma não era a autoridade legítima sobre os judeus, coisas desse tipo. O judeu sempre foi conhecido por ser um povo que lutava pela sua autonomia. Muitas guerras, muitos levantes surgiram. Então Roma não era só em Jerusalém, entre os judeus, era em qualquer lugar. Se alguém tentasse um levante contra Roma, era exemplarmente castigado. Era reservada a essa pessoa a pior de todas as punições. A morte mais demorada e mais cruel, a morte por crucificação. Era reservada aos agitadores. Muito bem. Pilatos afirma várias vezes a inocência de Jesus. No verso 4, no verso 14, 15, no verso 22 também, eu não li ainda, diz: então pela terceira vez lhes perguntou: que mal fez este? De fato nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Você percebe que o Pilatos disse para os principais sacerdotes e também a multidão que ali estava essas palavras: não vejo neste homem crime algum. No verso 4, disse ainda: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. E mais, nem tampouco Herodes, disse Pilatos, também não achou de que o acusá-lo. E interessante que esse verso aqui diz, no verso 22, que pela terceira vez lhes perguntou: que mal fez este homem? De fato, nada achei nele para condená-lo à morte. Pilatos tenta defender a Jesus, meus irmãos, perguntando para a multidão. Além de perguntar para os líderes, pergunta agora para a multidão. Mas ele defende a verdade, mas não se submete à verdade. Pilatos estava convencido da inocência de Jesus, mas confrontado pela verdade, ele agora se dirige à multidão. E Mateus nos registra, no verso 22 do capítulo 27, ele dizendo uma frase muito significativa. Ele pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Meu querido, você não pode transferir essa decisão para ninguém, como Pilatos tentou fazer. Ele tentou jogar para a multidão, para os líderes religiosos, mas nós também temos que tomar uma decisão a respeito de Jesus. Deixa eu te falar, ninguém pode tomar essa decisão por você. Nem seu pai, sua mãe, nem parente, amigo, ninguém pode tomar essa decisão por você. O que você fará de Jesus, eu te pergunto. Pilatos é alertado também pela mulher, pela sua esposa, a respeito de Jesus. Em Mateus 27, 19, diz que, estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Pilatos é ainda mais pressionado, percebe? Com esse aviso da sua mulher estando ele no tribunal. Deus, mais uma vez, dá a Pilatos uma oportunidade a mais. Ele está tendo mais uma chance de se render à verdade que ele bem conhecia. É mais uma trombeta de Deus, podemos entender, soando aos seus ouvidos. Pilatos também é confrontado pelo próprio Jesus. Em João 19, do verso 9 a 11, eu vou ler com você aqui. João 19, 9 a 11.
19. Pilatos escreveu também, no verso 9. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos é confrontado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus já tinha dito para Pilatos que o seu reino não era desse mundo. Jesus já tinha dito para Pilatos que ele, Jesus, nasceu para ser rei. Jesus já tinha afirmado também para Pilatos que o próprio Filho de Deus era ele. Jesus já o alertara de que a autoridade de Pilatos vinha de cima, vinha do céu. Jesus já tinha dito para ele que quem o entregou em suas mãos tinha maior pecado do que o de Pilatos ao julgá-lo. Me chama muita atenção também aqui, irmãos, e eu quero compartilhar com você a segunda parte desse estudo. As manobras que Pilatos fez na tentativa de soltar a Jesus, ou melhor dizendo, tentativas de não tomar a decisão a respeito de Jesus. Eu estou dando o nome de manobras aqui porque é o que mais me pareceu nesse caso. Olha aqui algumas manobras de Pilatos. A primeira: Pilatos tentou deixar o caso de Jesus na mão dos outros. João 18, 31 diz assim, olha: replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Capítulo 19, versos 6 e 7, ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Percebe? Pilatos tentou deixar o caso de Jesus na mão dos outros. Era a responsabilidade dele tomar a decisão, mas ele quis transferi-la para outras pessoas. Sabe, irmãos, essa é mais uma tentativa que eu percebi da parte de Pilatos. Na segunda vez, no verso 6, né, ele diz: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum, jogando para cima dos judeus aquela decisão. Assim também a nossa decisão a respeito de Jesus não dá para ser transferida a outras, como eu já te disse, é uma decisão exclusivamente nossa. Uma segunda manobra de Tiago para não tomar decisão a respeito de Jesus foi enviá-lo a Herodes. Lucas 23, 7 nos informa que durante aquela audiência, Pilatos fica sabendo que Jesus era da Galileia e naquela ocasião Pilatos estava em Jerusalém, onde era realizada uma das 3 grandes festas dos judeus, a Páscoa. Ele não morava em Jerusalém, ele morava em Cesareia, mas devido à festa ele foi para Jerusalém. Também Herodes era governador de uma outra região ali do lado, a Galileia, e Herodes também foi para Jerusalém. Então naquele dia aconteceu de esse julgamento, Pilatos toma conhecimento que o acusado era da jurisdição de Herodes. O que ele fez? Tenta jogar o caso para Herodes decidir por ele e envia Jesus à presença de Herodes. Acontece que Jesus chega ali, Herodes tinha grande curiosidade em conhecer Jesus, pensava que Jesus fosse João Batista, o qual ele havia mandado decapitar, queria ver alguns milagres da parte de Jesus, no entanto Jesus não respondeu palavra alguma. Fato é que Jesus é levado de volta à presença de Herodes. Essa manobra também não pegou. Uma terceira manobra de Pilatos para se livrar da decisão, nós encontramos em João 18, 39 e 40. Foi a soltura de um prisioneiro na época da Páscoa. 39 e 40.
João 18, 39 e 40. Diz que era costume entre os judeus, na ocasião da Páscoa, soltar um preso. Também se encontra isso nos outros evangelistas. Não vou ler, tá bem? Fato é que lembrou-se Pilatos naquela ocasião, durante o interrogatório, de esse expediente. Naquela ocasião, o governador soltava um preso a pedido do povo. E ele tinha um ali, muito conhecido, bem afamado, o nome dele era Barrabás. Esse homem era um ladrão, ele era assassino, ele era um líder de um bando que também tentava lutar contra Roma. E o que fez Pilatos? Bem, ele pensou que Jesus seria liberto pelo povo, pois Jesus sempre foi o homem humilde, um homem simples e estava sempre rodeado de pessoas humildes, fazendo milagres, curas, era amigo dos pecadores. E, para sua surpresa, o povo preferiu a Barrabás. Escolheu um ladrão, um salteador. E você, querido? Um dia você vai ter que tomar uma decisão também a respeito de Jesus. Quem você vai escolher? Jesus ou Barrabás? Uma quarta manobra que eu vejo de Pilatos aqui, que me chama a atenção, é que ele manda castigar Jesus para apaziguar os judeus e assim conter um possível motim. Você encontra isso em Lucas 23, João 18, 38, por exemplo, diz que perguntou-lhe Pilatos, João 18, 38. Eu não vou ler não, tá? Mas você encontra aqui, estou olhando o tempo aqui, já está bem adiantado. Fato é que faltou a Pilatos a coragem para sustentar o que ele acreditava, porque Pilatos repetidamente afirmou a inocência de Jesus e agora ele manda castigar a Jesus. Aquele filme de Mel Gibson tem essa cena com uma certa propriedade, quando Pilatos manda açoitar Jesus e ele volta então todo ferido, moído, e aquela foi uma tentativa, uma manobra de Pilatos para mostrar para os judeus, olha, eu já fiz o que tinha que fazer, portanto pode soltar o homem, ele não tem crime algum, como já acabei de mostrar para vocês. Também não pegou. Bem, estamos caminhando para o final. Eu quero, nessa última parte, falar um pouquinho sobre a atitude covarde de Pilatos em não assumir a sua responsabilidade pela decisão a respeito de Jesus. Ele vai condenar Jesus e o entregar para ser crucificado. Não vou ler de novo o texto, mas está em qualquer um dos evangelhos você vê aí. Pilatos tentou soltar a Jesus. Ele sabia que Jesus era inocente, sabia que Jesus é rei, Pilatos sabia que Jesus é o Filho de Deus, mas tenta abafar a voz da sua própria consciência, jogando sobre os judeus a responsabilidade da sua covardia. Ele manda trazer uma bacia com água para lavar as mãos e dizendo que era inocente daquele sangue. Nem toda a água do oceano pode lavar as suas mãos. Elas estavam sujas de sangue. A tradição, queridos, diz que Pilatos passou o resto da vida com a paranoia de lavar as mãos. Os judeus disseram para Pilatos, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então, Pilatos condenou a Cristo para não perder o cargo e nem a sua cabeça. Pois se essa acusação chega aos ouvidos do imperador romano, o imperador provavelmente, seguramente iria depois tirá-lo do cargo e ia colocá-lo como traidor, pois soltou um traidor de Roma. Barrabás assim preferiu agradar a multidão. Soltou Barrabás, Pilatos preferiu agradar a multidão, soltou Barrabás. E me chama a atenção Lucas 23, o verso 25, ao encerrar essa narrativa diz, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles para ser crucificado. Meu irmão, eu vou concluir. Concluindo, eu penso que sempre haveria de acompanhar Pilatos a lembrança de um certo rosto. Sempre Pilatos haveria de lembrar de um certo prisioneiro
de um certo sentenciado, de uma certa execução por crucificação que ele decidiu. Como poderia esquecer Pilatos o dia em que em vão tentou limpar a consciência, lavando as mãos com água? Como poderia esquecer Pilatos o dia em que o céu se escureceu e os homens viram a natureza testemunhar contra o seu ato mais infame, a sua mais baixa injustiça? Assim, meu querido, eu encerro aqui esse estudo. Eu sei que é curto, é pequeno, tentei ser rápido, dada a nossa transmissão, não é? Eu estarei depois à igreja à disposição para a gente estudar esses textos, mas de ti quando essa pandemia terminar, né? Nós vamos ter a alegria de novo estar juntos e poder estudar esse texto como a gente faz bem detalhadamente. Por hora, nós ficamos por aqui. Deus te abençoe, Deus te dê um bom domingo, a você e a sua família. Fica com Deus, fica na paz. Meus irmãos, glória a Deus pela palavra, por essa palavra de domingo. Bendito seja o Senhor, glória a Deus, porque veio nos edificar nesse momento tão difícil da igreja. Eu quero dizer aos irmãos que eu e minha casa estamos com muita saudade de todos vocês. A igreja faz falta. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo nos ordena que devemos congregar. E eu queria deixar uma palavra final com os irmãos, nesse momento de fortalecimento mesmo, de dizer aos irmãos que nós permanecemos na fé. Nós temos um Deus altíssimo, um Deus que não é surpreendido, nada escapa ao seu poder, tudo está debaixo da tua destra fiel. E no livro de Abacuque está escrito assim. Eu quero deixar essa mensagem com você, meu irmão, nessa manhã de domingo. Guarde isso no seu coração, tenha certeza disso, meu irmão, porque a palavra de Deus nos diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É isso, meu irmão. Tenha um excelente domingo, uma ótima Páscoa para você e para toda a família. Se cuidem uns dos outros. Nós estamos no mesmo espírito. Daqui a pouco nós estaremos todos juntos, fazendo aquelas jantas deliciosas da igreja, nos abraçando, nos beijando, graças a Deus, cordialmente, no amor de Cristo. Fiquem em paz, tenham uma excelente semana e nos preparemos para mais tarde, no culto que será ministrado mais tarde. Se preparem, estejam online para assistir a pregação, para a edificação da nossa igreja. Meus irmãos, tenham um bom domingo, fiquem em paz, que Deus nos abençoe. Amém.